João 21, do 3 ao 20, eu vou ler para vocês. Hoje vai ser uma leitura para a gente já pincelando, pensando algumas coisas aqui que a gente faz no nosso dia a dia e não percebe que isso desagrada ao Senhor. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Aqui Deus falou comigo. Jesus já tinha dito para Pedro: você vai ser pescador de homens e não de peixe mais. Pedro desobedece e vai pescar. E além de desobedecer, ele influencia os outros. O que os outros falaram? Nós vamos com você. Tem hora que a gente tem que tomar cuidado no que falamos, como prostramos, como a gente vai se posicionar, nos posicionamos, porque a gente vai ser influência. A fé do pastor foi uma influência para aquele médico, a tal ponto dele declarar que o Deus Todo-Poderoso vai estar no centro cirúrgico, fazendo aquela cirurgia. Influenciou a fé do pastor. E eles responderam: nós vamos com você. Porém, entraram no barco, mas naquela noite, não pescaram nada. Quando nós saímos da vontade de Deus, quando nós deixamos de fazer o que Ele mandou fazer, Ele mandou ser pescador de homem, Ele mandou você ter fé do tamanho de um grão de mostarda. E quando você não faz isso, influencia outros a errar juntamente com você. Você não vai pescar nada, não vai dar em nada, vai dar só solidão, vai dar só aflição, vai dar só melancolia. E eles passaram uma noite toda, e eu vou dizer para vocês, eles eram especialistas no negócio. Eles eram pescadores. Sabia, ele conhecia, o pastor já pregou sobre isso, o Vitor já pregou, o Eduardo já pregou. Eu acho que muita gente já pregou aqui. Eles sabiam ali a centímetros daquele mar. Eles conheciam aquele lugar. Só que tem hora que a gente tem que deixar a nossa autossuficiência, o nosso conhecimento humano no chão e fazer o que o Senhor mandou fazer. Ele pediu para ser pescador de homens. E eu creio que nesse processo do pastor, a gente está lançando a rede por tantos lugares. Agora mesmo a rede está sendo lançada. E nós não queremos ser mais pescadores de peixe, de coisas. Porque coisas vão, passa. Mas a salvação não. Eu creio que os médicos verão a glória de Deus. As pessoas que estão orando verão a glória do Senhor. E quando eles passam a noite toda e não pescam nada. Já aconteceu isso com você? Quando você desobedece, quando você sai da vontade do Senhor, você pode estar na igreja, mas você pode estar fora da vontade dele. Pedro não deixou de ser discípulo de Jesus porque ele foi pescar. João não deixou, João estava lá, o discípulo amado estava dentro daquele barco, gente. Sabe o que acontece? Depois de uma grande decepção, depois de uma grande aflição, eles tinham perdido o mestre. Eles estavam numa dor imensa, eles estavam no luto. Não deu tempo. Tem coisa que tem que dar o tempo, tem coisa que tem que deixar assentar, tem coisa que tem que deixar um pouco ali, na presença do Senhor, senão a gente faz bobagem. E tem hora que a gente vai ter precipitação, e a gente vai trabalhar à toa, você vai adoecer, porque eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar minha família, porque eu tenho que fazer tal coisa para... Aí você vai parar lá na Santa Casa. Aí você vai parar lá no hospital e vai ficar em cima de uma cama. E tudo aquilo que você fez achando que você ia ganhar muito, você vai só... Graças a Deus você não vai perder, você vai aprender. Com Deus a gente aprende muita coisa. E eles aprenderam. E o que me pegou em todo esse texto, ali naquela hora que eu estava ali com o pastor, ouvindo essa canção... Toda vez que a gente vai para Jales, a gente vai bem de madrugada. E é um pouco tenso.
É uma viagem tensa, viu, queridos? É uma coisa tensa, esquisita. Porque é muito noite ainda. Não é nem é noite, 5 horas da manhã, 4:30 da manhã é noite. Você fica naquela escuridão, você fica naquele, né? E a gente vai colocando a mesma trilha sonora e vai ouvindo. Mas quando o sol sai, ai, é tão bom saber que Ele está ali. E o Senhor se mostra para a nossa vida como um sol. Ao romper o dia. Ao romper o quê? O dia vai romper. Nós cremos que essa noite vai passar. Está uma noite escura. A gente está num barco. Muitas vezes a gente volta a pescar. Muitas vezes a gente volta a pescar, Gu. Jesus fala para a gente não fazer. Por que vocês não estão tendo fé? De saber que eu estou nesse processo, que eu estou nesse barco, que você está nessa maca. E você vai ser colocado diante da minha presença e eu vou continuar realizando. Muitas vezes vem as dúvidas, porque o mar é bravio. O mar da enfermidade é bravio. Por isso não despreze quem vem até você pedindo uma oração, quando está com o diagnóstico de um câncer. É bravio, é sombrio, é assustador. Mas a noite vai passar. E o dia vai romper. E quando rompeu o dia, Jesus estava na praia. Jesus não estava lá na praia com um chicote para dar neles. Jesus não estava na praia com fogo para dar neles. Jesus estava na praia esperando eles. Esperando, sabe por quê? Porque Ele conhece a nossa humanidade. Ele sabe que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Muitas vezes você quer ajudar Deus. E eu vou te dar uma notícia muito boa, que Ele tem me dado toda hora. Eu não preciso da tua ajuda. Só clama, só ora, só jejua, só intercede. Eu não preciso, Deus não precisa da ajuda humana, queridos. Ele não precisa. Ao romper da manhã, Ele estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram Ele. Quando a gente faz aquilo que Ele não mandou a gente fazer, a gente fica tão exausta. A gente fica tão exausto que os nossos olhos nem abrem direito, porque fica muito tempo sem dormir. Fala para mim, adiantou ficar sem dormir a noite toda pensando no problema? Não adiantou. Porque vai amanhecer o dia que quem tem o controle da nossa vida é o Senhor. E eles não reconheceram. Talvez Jesus está mostrando, falando com você e você não reconhece mais a voz. A voz do Senhor você não reconhece mais. E nessa hora, eu queria perguntar para você. Você foi pescar? Você foi pescar? Você desistiu daquilo que Deus pediu para você fazer? Porque está demorando. Porque Ele desapareceu por uns dias. Porque Ele não te ouviu. Porque Ele não falou com você. Mas Ele opera no silêncio. No silêncio de Deus há milagres. E você volta a fazer o que não era para fazer. A ponto de ficar insensível. A ponto de não reconhecer mais quem era o teu Senhor. Eu fico pensando como eles não reconheceram. Tá bom, talvez estivesse um pouco longe. Talvez eles tivessem um problema na visão. Não, mas eles não reconheceram. O coração não bateu forte. O único que reconheceu. E aí Jesus pergunta. Jesus quebra a gente. O amor dele quebra a gente. Fizeram tudo errado. Correram perigo, passaram a noite toda trabalhando à toa, gastando força à toa, chorando à toa. Se é para chorar, chora nos pés do Senhor. Se é para perder a voz, perde aos pés do Senhor. Se é para gastar força, gasta para o Senhor. Gasta a tua vida na obra do Senhor. E Jesus pergunta: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? O senso de humor também de Jesus é maravilhoso. Primeiro, Ele me chama de filha. E Ele pergunta para mim durante a semana toda: e aí, Ana, tem alguma coisa para comer?
Porque você foi lá, você foi navegar, você foi remar com as suas próprias forças, você ficou acordada achando que poderia ajudar em alguma coisa, mas não adiantou em nada. E Jesus olha para eles e chama de filho, e vê a necessidade que eles estão com frio, eles estão com fome, porque eles trabalharam a noite toda à toa. E eu vou dizer para você, para de trabalhar à toa. Trabalha para aquele que é digno. E o Senhor olha e pergunta: vocês têm alguma coisa aí? Vocês são pescadores, não são? Então deve ter muito peixe. Mas Jesus sabia que não tinha nada? Lógico. E Jesus sabe que você trabalhou à toa essa semana. E Jesus sabe que à noite você passou e ficou, ao invés de clamar, ao invés de orar, você ficou só: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Isso não é oração. Isso não é oração. Não, irmã, mas eu fiquei lá, pastor, eu fiquei: ai meu Deus, tu sabes, ai meu Deus, ai. Sem segurança. Sem segurança. Quem acredita dorme. É duro falar isso? É. Porque quando tira o sono da gente, porque a gente está inseguro. Porque mexeu em tudo em nós. E Jesus olha para eles e eles responderam. O que eles responderam? Não. Longe de Jesus, longe do propósito, longe do chamado, você não vai ter nada. Você vai sempre respondendo: não, não tenho o que comer, não tenho o que vestir, não tenho o que beber, não tenho nada. E eles respondem isso. Então Jesus disse: joguem a rede do lado direito. Gente, é muito diálogo, né? Eu fico imaginando o nervoso de Pedro. Eu fico imaginando que Pedro pode ser igual a Ana Beatriz, tem hora. Igual meu marido também, né? Igual eu. Não tenho. Quer? Lado direito. Ou igual minha irmã Sônia. Quer? Joga do lado direito. Mas nós pescamos a noite toda. O Senhor vai falar que lado a gente vai jogar. E joga do lado direito. E o barco, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam mais puxar a rede. Tão grande quantidade de peixes que pescaram. Bastava uma palavra dele. O que me trouxe a atenção nesse texto, e eu não vou me deter muito mais, foi que apesar da desobediência deles, principalmente de Pedro foi o cabeça. Se tinha um comandante do partido, foi Pedro. Pedro era o comandante do partido dos pescadores lá da Galileia naquele momento. Saiu para pescar sem ter a autorização daquele que é o dono do mar. E aí Deus falou para todos os peixes naquela hora: Murilo, venham todos para a direita. E todos vieram para a direita, 153 grandes peixes. E aí o que Deus fala é assim para mim, ó: além de mandar 153 grandes peixes, vem para cá, que tem pão e peixe preparado para você aqui na praia. E uma coisa que eu amo em Pedro, João reconhece, Pedro fala assim: é o mestre, no texto. E João fala: é Jesus. João conheceu Jesus de longe. Pedro, rapidamente, ele estava com roupa de pescador, só de, sei lá, de sunga para nadar. Vamos falar que está de sunga para nadar? Mas eu acho que eles não pescavam com muita roupa, não, os pescadores. Imediatamente ele coloca a capa. Pode voltar isso. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. João reconheceu logo que era o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se a sua túnica, porque tinha tirado a roupa. Imediatamente Pedro fez o que ele deveria fazer. Longe da presença do Senhor você vai ficar despido. Longe da presença do Senhor você vai ficar desprotegido.
longe da presença do Senhor, você vai ficar sem aquecimento. Imediatamente, quando Pedro ouviu que era Jesus, ele fez o que ele nunca deveria ter feito: ter deixado a capa. Ele cingiu-se de novo, colocou a capa e teve o Diago, lançou-se ao mar e foi para perto de Jesus. E Jesus disse, e quando Jesus libera aquela bênção, eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a vida do pastor. 153 grandes peixes. 153 grandes peixes, milagres. Não são números, milagres, espécies de milagres, que o Senhor distribua na tua rede, mas obedeça o comando. Se é para lançar do lado direito, lança. Se é para ficar orando até outubro, nós vamos ficar orando e agradecendo. Quando nós saímos daquele hospital, eu disse para o Senhor: Jesus, Satanás não vai ouvir da minha boca, mas Senhor, só outubro? Ele não vai ouvir, mas ele vai ouvir. Muito obrigado, Jesus, porque deu tudo certo esse exame. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor falou o coração do médico. Eu busquei coisas boas que aconteceram naquele dia. Vamos lançar a rede do lado certo. Para de ouvir tanta gente, para de ouvir tantas vozes. E uma outra coisa que eu quero profetizar sobre a tua vida: que calem as vozes do inferno que estão se levantando e falando no teu ouvido, dizendo: não vai dar, você não vai aguentar. Não, a voz que nós vamos ouvir: tem peixe, lança a rede do lado direito. E nós vamos ver a multidão, a variedade de espécies de milagres acontecer. E quando, para finalizar, quando eles vêm, Jesus sabia que eles estavam com fome. No versículo... Espera só um pouquinho, viu, queridos? Sim, 12. Agora venham, assim realmente era o Senhor, porque estavam bem certos disso. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e o fez o mesmo com os peixes. Quero profetizar sobre a nossa vida, que ao romper da manhã, o nosso Senhor se levantará, e haverá espécies, haverá fartura, haverá milagre. E além disso, vai ter pão quentinho e peixe quentinho, assadinho. Jesus trabalhou durante toda a noite preparando aquela alimentação para aqueles discípulos. Jesus sabia que aquele povo estaria cansado. Jesus sabe que durante essa semana a gente se cansou muito, e que hoje eu preciso desse pão e desse peixe. Eu preciso de ouvir, joga, Ana, à direita. Preciso de ter os comandos da voz do Senhor no meu ouvido. A minha família precisa desse comando. O meu marido precisa desse comando. Você precisa desse comando. Você que me ouve precisa de ser comandada por Deus. E não pela voz de um homem. E não por aquilo que estão dizendo. Eu queria que você ficasse de pé. Mas uma coisa que... Pode vir, pessoal. Uma coisa que, além de me chamar a atenção, Jesus, com toda aquela paciência, aquele senso de humor. Querido, Jesus tem humor. Então, crente mal-humorado tem que dar uma olhadinha no seu Senhor. Porque ele vai lá e pergunta: e aí, pescaram muito? E os discípulos mal-humorados, nervosos, eles disseram: não pescamos nada. Mas o Senhor tem uma boa notícia para nós: que apesar de sermos tão fracos, vulneráveis, frágeis,
Ele continua sendo o Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Ele continua sendo o Deus dos mares. Ele continua sendo o Deus dos peixes, que os peixes obedecem a Ele. E Ele continua sendo um Deus tão bom, tão maravilhoso, que tem peixe e pão preparado para nós. Eu não sei qual é o tipo de fome que você está. Eu não sei qual é o tipo de desgaste emocional, físico, espiritual que você está enfrentando. Mas eu quero te esforçar e te animar que tem peixe e pão preparado para você. Eu quero te animar que o romper da manhã o Senhor se levantará e te ajudará. Em nome de Jesus, porque foi isso que Ele fez com aqueles discípulos. E depois de fazer isso, de alimentar os seus discípulos, Ele chega para Pedro que desobedeceu, Pedro que deixou, Pedro que negou Jesus. Ele chega para ele e diz: Pedro, você me ama? E Pedro diz: tu sabes que eu te amo. Será que na hora da provação, se Jesus vier e falar: Ana, tu me amas? Agostinho, você me ama ainda? Igreja Filadélfia, vocês me amam ainda? O que vocês vão responder? O que eu vou responder? O que Pedro respondeu? No 15... depois da refeição, saiba que depois que Jesus te alimentar, Ele vai te perguntar: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Você me ama mais que o teu trabalho? Você me ama mais que a tua saúde? Você me ama mais que a tua família? Você me ama mais que a igreja? Você me ama mais? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus volta e diz para ele: Pedro, por 3 vezes negou Jesus. Por 3 vezes ele confirmou o amor dele por Jesus. E no 17, no 16, respondeu Pedro: Senhor, tu sabes que eu sou seu amigo. Então pastorei os meus cordeiros, disse Jesus. No 16, Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Você é amigo de Jesus? Você pode falar como Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo e eu sou teu amigo. Quando eu tenho amizade verdadeira com alguém, eu chego e abraço. Quando eu tenho amizade com alguém verdadeiramente, eu chego e conto o que eu estou precisando. Porque é que você não conta o que você precisa para o teu amigo. Conta hoje para o teu amigo o que você precisa. Simão, os Pedros dessa noite, vocês me amam? Jesus pergunta. E nós queremos responder para o Senhor por 3 vezes: Senhor, tu sabes que eu te amo, meu amigo. Tu sabes que eu te amo. E o conselho que Jesus deu para Pedro: vai e pastoreia e cuida das minhas ovelhas. Mais uma vez, pela 3ª vez, Pedro ficou triste quando Jesus disse isso. O Senhor conhece todas as coisas e o Senhor sabe com quem eu sou. E então ele disse: pastorei as minhas ovelhas. O que eu tenho para dizer hoje, através dessa palavra, que o Senhor está esperando o nosso amor, a declaração desse amor. E Ele vai dizer para mim e para você, principalmente para você, pastor: pastorei as minhas ovelhas. Não é hora de abaixar a guarda, não é hora de entristecer, não é hora de chorar amargamente. É hora de pastorear a ovelha. É hora de dizer: tu sabes que eu te amo, meu amigo.
Tu sabes que eu te amo, Senhor, porque Tu és o meu amigo. Tu és aquele que me sustenta no dia que eu não tenho força. Tu és aquele que prepara um churrascão para mim no dia que não tem nada preparado. O Senhor prepara todas essas coisas. E nessa hora nós vamos orar. Que o Senhor te encha de força. Que o Senhor reafirme a promessa dele sobre a tua vida. Que o Senhor te encha de esperança. A esperança que não pode murchar. A esperança que vem de Deus não pode murchar. E todos os seus planos não serão, Jesus, frustrados. Todos os seus planos para nós não serão frustrados. Tomamos posse e declaramos o nosso amor. Aleluia.